As profecias estão se cumprindo. Você não vê que é o fim? Estamos seguros, confia em mim. Não, não estamos. Olhe para o céu. Na pequena Londrina, no sul do Brasil, dois jovens cresceram juntos entre ruas tranquilas, tardes de futebol e os bancos de madeira de uma igreja simples, onde ouviram, domingo após domingo, sermões inflamados sobre o Apocalipse e o fim dos tempos. Roberto e Paulo eram inseparáveis, mas seus destinos tomaram rumos opostos. Logo após concluir o ensino médio, Roberto partiu em busca de algo maior. A cidade de São Paulo o atraía como um farol de possibilidades. Riqueza, sucesso, reconhecimento. Ambicioso, acreditava que só na metrópole poderia prosperar. Já Paulo, mais sereno, optou por permanecer em Londrina. Encontrava felicidade nas coisas simples, o cheiro da terra molhada, o calor das amizades antigas, a tranquilidade da vida interiorana. Anos se passaram, a distância aumentou, mas a memória dos sermões proféticos nunca saiu da mente de Paulo. Com o tempo, ele começou a sentir que os sinais descritos no livro de Apocalipse se tornavam cada vez mais visíveis no mundo. Inquieto, tomou uma decisão. Viajaria a São Paulo para reencontrar o amigo e alertá-lo de que os dias do fim estavam próximos. Chegou à cidade 3 dias antes e, com insistência, conseguiu levar Roberto a uma grande igreja no coração da capital. O templo imponente, famoso pela sua arquitetura e pelos sermões eloquentes, impressionou Roberto, mas ele disfarçou, fazendo pouco caso. Agora, na terceira noite, Paulo o encontrava novamente, desta vez no centro da cidade, onde as luzes dos arranha-céus ofuscavam até as estrelas. Roberto, você precisa entender, disse Paulo olhando firme nos olhos do amigo. Tudo o que ouvimos quando jovens está prestes a se cumprir. Os sinais estão aí, em todo lugar. Roberto sorriu com ironia e apontou para a avenida iluminada onde carros de luxo passavam e pessoas apressadas seguiam suas vidas. Você acha mesmo que um mundo como este vai acabar só porque alguém escreveu isso há mais de 2000 anos? Olha ao redor, Paulo. Essa cidade nunca dorme, nunca para. O futuro é progresso, não destruição. Paulo manteve o semblante sério, a voz carregada de convicção. Mas justamente aí está o perigo, meu amigo. Enquanto todos estão cegos pelo brilho do que a cidade oferece, esquecem que há algo maior acontecendo. A discussão cresceu. As vozes se elevaram em meio ao vai-vem das pessoas que mal notavam os dois. Um defendia o progresso e a racionalidade, o outro pregava urgência e fé. De repente, o inesperado. O céu sobre ele se abriu em cores que ninguém jamais vira. Um clarão cósmico, como se o próprio firmamento tivesse se rasgado, iluminou a noite. O burburinho da cidade virou gritos de pânico. Pessoas apontavam para o alto, correndo em todas as direções. Carros pararam em meio às ruas. Buzinas soavam desesperadas. Roberto congelou. Por um instante, sua mente foi arrastada de volta ao passado. Lembrou-se dos sermões que ouvira na juventude, das vozes que falavam sobre sinais no céu e o terror dos últimos dias. Lembrou-se também do auditório daquela igreja que Paulo o convencera a visitar 2 dias antes, onde o pregador repetira: virão dias em que os céus anunciarão o que os homens ignoraram por séculos. Enquanto o caos tomava conta ao redor, Roberto sentiu o chão da sua certeza ruir. Virou-se para Paulo, e desta vez seus olhos já não tinham arrogância, mas um brilho de medo e dúvida. Paulo, com firmeza, estendeu-lhe a mão. É agora, Roberto. Lembra do que sempre ouvimos. Ainda dá tempo de escolher. E, sob o céu rasgado por um evento inexplicável, entre gritos, sirenes e correria, os 2 amigos se viram novamente como na juventude. Um cheio de ambição e incredulidade, o outro firme em sua fé. Mas diante do inesperado, até mesmo o coração mais endurecido começava a vacilar. O clarão permanecia no céu como uma fenda ardente que ninguém conseguia explicar. Pessoas choravam, alguns gritavam palavras desconexas, outros tentavam se abrigar em vão. Era como se a cidade inteira tivesse parado para contemplar o inevitável.
Roberto, com o coração acelerado, sentia-se esmagado por uma força invisível. Tudo o que antes lhe parecia inabalável, prédios, tecnologia, riqueza, o progresso que defendia com tanta convicção, agora era pó diante daquela manifestação. Paulo, sua voz saiu trêmula. E se tudo o que você disse for verdade? E se não houver mais tempo? Paulo o segurou pelos ombros, firme, como quem resgata alguém à beira de um precipício. Roberto, sempre há tempo enquanto o coração ainda bate. Deus não se esqueceu de você. Tudo o que ele pede é arrependimento sincero. O que ouvimos quando jovens não era apenas religião, era a verdade. As lágrimas vieram aos olhos de Roberto, algo raro para quem sempre se orgulhou da própria força. A lembrança da infância, os hinos simples na pequena igreja de Londrina, a fé ingênua de menino, tudo voltou à sua mente como se estivesse acontecendo de novo. Ele caiu de joelhos no meio da calçada, ignorando os olhares e o caos ao redor. Eu não quero mais viver para mim mesmo, disse, soluçando. Passei tanto tempo correndo atrás de coisas que agora não significam nada. Se ainda há perdão, eu quero, Paulo. Eu preciso. Paulo se ajoelhou ao lado dele, emocionado, e ergueu os olhos ao céu. Senhor, aqui está teu filho voltando para ti. Recebe o arrependimento dele, limpa sua vida e dá-lhe uma nova esperança, mesmo em meio ao fim. Naquele instante, como se o próprio universo ouvisse aquela oração, Roberto sentiu uma paz inexplicável descer sobre si. O medo deu lugar a uma certeza. Ainda que o mundo estivesse desmoronando, sua alma estava segura. Ele se levantou devagar, com o rosto ainda molhado pelas lágrimas, mas agora havia brilho nos seus olhos. Olhou para Paulo e sorriu como há muito tempo não fazia. Obrigado, meu amigo. Você não desistiu de mim. Paulo o abraçou forte, como irmãos que se reencontram depois de uma longa separação. E enquanto o céu continuava a se agitar com sinais inexplicáveis, os dois caminharam lado a lado, sabendo que chegaria o fim daquele tempo. Estavam juntos, não apenas como amigos de infância, mas agora como irmãos de fé, reconciliados com Deus. Roberto havia encontrado a sua última oportunidade e, ao aproveitá-la, descobriu que mesmo diante do fim, podia haver um novo começo.